Bom dia, gente, tudo bem? Vou começar aqui rapidinho a revisão. Vou dar uma apressada aqui porque eu tô bem atrasado para ela. E eu só vou explicar um pouquinho do raciocínio que a gente vai utilizar nessas aulas aqui de processo legislativo. A última aula que eu tive com vocês, se eu não me engano, foi sobre imunidade legislativa, fórum privilegiado e tudo mais. Aí eu vou dar uma acelerada aqui. Primeira aula que eu vou fazer de processo legislativo vai ser iniciativa, a segunda já vai ser todo o processo legislativo. Perfeito? Beleza? É, Que aí depois eu explico também o que é lei complementar, lei ordinária e tudo mais, beleza? Vamos começar aqui primeiro com uma introdução leve. O processo legislativo, como eu já comentei anteriormente, tem três fases diferentes. Eu tenho a iniciativa, a constitutiva e a complementar. Hoje vamos falar só de iniciativa. Eu não sei até onde o Antônio está alcançando o âmbito da iniciativa, mas eu vou dar início a essa parte agora, e eu acho que isso daí consome uns 20 minutinhos, 30 minutinhos. A gente divide a iniciativa de quatro jeitos que a gente conhece, que é mais famoso, né? Que é o geral, concorrente, exclusiva ou privativa e a popular. Perfeito? Esses são os tipos de iniciativas que a gente tem. E também temos a conjunta parlamentar e extraparlamentar que eu vou pautando, mas elas não são muito cobradas, não são muito comuns, na real. E aí eu só vou explicar as mais comuns e vou repassar o olho ali sobre as menos comuns, beleza? A regra de iniciativa, a gente vai vir aqui no artigo 61 da Constituição Federal, vai estar opa, peraí, expressa aqui. Então, aqui, nesse artigo 61 ele vai explicar a iniciativa geral da para a gente poder começar o processo legislativo tudo bonitinho. Então aqui vai falar qualquer deputado federal, senador da República, comissão da Câmara, do Senado, presidente. Então ele fala quem tem competência para poder agir nesses casos, né? Como a gente pode ver aqui no caput. STF, Tribunal Superior, Procuradoria-Geral da República e cidadãos via iniciativa popular. Então aqui ele dá um panorama geral de quem é competente para poder dar início a esse processo legislativo. Perfeito? Perfeito. Nada demais, simples, não foge muito do que a gente já sabe um pouco. E aí depois eu discuto, caso seja necessário, quais seria a competência, por exemplo, do tribunal nesses casos, para poder legislar. Eles fazem uma legislação mais interna, entende? Então, regimento interno de tribunais, esse é o poder do tribunal, entenderam? E a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, aquela coisa do bicameral que a gente falou lá anteriormente, que caiu na sua prova, na última prova de constitucional de vocês, eles tratam exatamente de matérias específicas, tem suas matérias específicas, mas eles também são o tipo de o tipo de poder que mexe exclusivamente com a lei, que cria a lei e tudo mais. Não é à toa que o nome deles é Poder Legislativo. E o Poder Executivo e o Poder Judiciário têm algumas exceções. O Poder Executivo pode fazer alguns, alguns tipos de lei que depois eu vou falar posteriormente com vocês. O Poder Judiciário também pode, né? Eu falei para vocês do regimento interno, entende? Então, vai indo assim bonitinho e que a gente entende esse conceito geral, a gente já mata muita coisa, tá? Porque às vezes a gente pensa, nossa, só o Poder Legislativo legisla. Sim e não, tem suas exceções como qualquer regra, né? Estamos falando da iniciativa concorrente. Como eu falei para vocês, tem diversas iniciativas. Então, a gente tem a geral, que é essa daqui, e a concorrente. O que que é a concorrente? Concorrente, ela decorre quando mais de uma pessoa ou órgão podem deflagrar sobre o processo legislativo. Então, é tipo, a, o, eu tenho o processo, a iniciativa da legislação ordinária, da lei ordinária. Esse processo legislativo ele pode se dar tanto é, por meio do bicameral, né, do Senado e dos deputados,
como também eu posso dar pelo presidente da República, ou posso dar por iniciativa popular, ou posso dar pelo presidente, cidadão e tudo mais. É, um exemplo de iniciativa concorrente seria a emenda constitucional. Se a gente vier aqui no artigo 60, peraí, 60? Eu tenho que pegar agora para achar o artigo 70, vai ser um sufoco. Artigo 60, aqui. Mediante proposta, aqui a gente já vê, ó, como a gente tem concorrente, né? Como que concorre aqui para poder legislar, para poder ter uma iniciativa popular, né? Então aqui, ó, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Não sei se vocês já trataram de emenda constitucional, mas é a alteração da Constituição, né? Esse poder reformador da Constituição. Então, a gente tem aqui por meio da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, como também temos pelo Presidente da República, ou das Assembleias Legislativas de unidades da Federação e tudo mais. Então, aqui, como vocês podem ver, é concorrente. Ao mesmo tempo que o Presidente da República pode legislar sobre isso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal também podem. Entendeu? É isso que é a concorrente. Então, por exemplo, no processo ordinário, pode ser qualquer membro da comissão da Câmara, Senado, presidente, entendeu? E cidadão. Entenderam? Então podem legislar sobre essas questões. Tanto as leis complementares e ordinárias, beleza? Aí o que que vai mudar de tipo, puta, mas tudo é concorrente então? Não, não é tudo concorrente. A gente vai ter iniciativas de matérias privativas ou reservadas, exclusivas, depende do termo, né? Às vezes na legislação está escrito de um jeito, mas eu tenho iniciativas reservadas para cada um. Então, tem uma poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Dentro do poder legislativo, talvez eu tenha uma só para o Senado, talvez eu tenha para os deputados. Entende? Então, é mais ou menos isso. O que eu falei do geral para vocês era mais para apresentar a introdução do processo legislativo. Quem que pode? Aí a gente agora entendeu os concorrentes, que eles podem aqui, ó, juntos dar a iniciativa ao mesmo processo legislativo. Só depende da ação da iniciativa. Agora a gente já vai tratar de iniciativa privada. Então, como falamos, tratamos agora de iniciativa concorrente, damos início à iniciativa geral, né? A gente mostrou aqui tudo. E agora a gente vai para a iniciativa privativa e reservada. Ela se encontra no artigo 61, aquele mesmo que a gente já tratou, que aqui ó, é do geral. E a gente começa. São as iniciativas privativas do presidente da República. Eu não vou ficar me exacerbando sobre esse rol. É, vocês podem ler um pouquinho sobre. E a única coisa que altera, que é um pouco diferente, é essa criação de cargos e funções de empregos públicos na administração direta, autarquia, ou aumento de sua remuneração. É, em teoria, o poder executivo, o presidente da República, até pouco tempo, entre aspas, né, ele não poderia fazer essa alteração, né? Ele não poderia ter essa criação de cargos e tudo mais. Acabou que se tornou um Um poder originário. Aqui eu já estou indo mais para a direita administrativa, mas é só para dar um exemplo para vocês. Mas dentro do poder administrativo a gente tem os regulamentos e esses regulamentos eles tratam exatamente de quem tem o poder para poder criar esses regulamentos. O presidente da República, na teoria, ele não tem, entende? Ele não tem esse poder de originar algo, qualquer coisa, ele ou de complementar a lei. Ele pode complementar de um meio que beneficie a execução da lei ou a sua própria interpretação. Aqui o que que ocorre? É, você pega um âmbito e fala, eu preciso que o presidente da República faça isso para poder gerir a administração. Querendo ou não, ele é o chefe da administração, o chefe do poder executivo. Então ele precisa ter esse poder para fazer isso. Então ele pode muito bem criar cargos, funções públicas, e tudo mais, sem causar prejuízo, sem causar mais despesas, entende? Tem que ser tudo muito bem calculado. Só dei uma repasse aqui bonitinho para vocês, tá?
Então, organização administrativa, judiciária, matéria tributária, orçamentária, servidores públicos da União, organização do Ministério Público, você vê que está muito ligado à organização, né, da administração pública como um todo. Então, mais de servidores públicos, Ministério Público, entende? Então, está muito ligado a isso. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, militares, forças armadas sob regime jurídico, provimentos, cargos. Então, você pode ver que o poder executivo ele tem muito essa questão da administração, né? Ele cria a lei, tem essa iniciativa de lei, desculpa, criando, tem essa iniciativa dessas matérias, porque tratam de coisas diretamente relacionadas à função do poder executivo, que é uma delas, né, que é administrar o poder público. Entenderam? Perfeito. Perfeito. E aí a gente vai agora para. Vou pegar ali um princípio que a gente aprende lá no início de direito constitucional, que é o princípio da simetria. Como vocês podem ver, é, essas, todas essas iniciativas, a gente está falando do âmbito federal. Entretanto, a gente seguindo o princípio da simetria, que é trazer o máximo possível da Constituição Federal para a Constituição Estadual ou para a lei orgânica dos municípios, a gente tenta trazer isso de uma maneira que seja condizente. Obviamente, a Constituição Estadual, essas coisas vão ter mínimas alterações, mínimas não, às vezes até mais, mas vão ter alterações que, que diferem, mas a gente sempre tenta seguir o princípio da própria simetria, princípio que tenta comparar, equiparar a Constituição Federal e falo equiparar no sentido de deixar elas mais iguais. E nessa iniciativa, nessa essa iniciativa, ela também tem, como eu falei, o princípio da simetria, tenta manter igual à Constituição. Então, igual aqui na Constituição, vai ser muito parecido com o do Estado. Igual também que vai ser muito parecido com o do município, entende? Então, em teoria, era para ser muito parecido, entende? Essas iniciativas possíveis. Opa, 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 opa. Vazou o WhatsApp, galera. Perdão. Perdão, perdão, perdão. Se tornar aqui. Artigo 61, como falei para vocês, princípio da simetria, então os estados e municípios vão tentar seguir isso igual à Constituição Federal. Perfeito? Vamos lá. É, Agora, por exemplo, matéria tributária, que aí é uma exceção, é, não existe uma iniciativa privada do presidente para matéria tributária. A gente pode ver ali no 61, parágrafo 1º, inciso segundo, cadê o inciso segundo? É inciso segundo. Aqui, ó. Ah, tá. É aqui mesmo. Matéria tributária. O que que eu quero deixar claro para vocês? Aqui a gente vai intercalar um pouco as matérias, né? Administrativo, tributário e constitucional são muito ligados, né? Então, não existe uma iniciativa reservada em matéria tributária no geral. O que que acontece? Essa do artigo 61 trata única e exclusivamente de matéria tributária dos territórios federais. Porque a gente tem a lei tributária. A lei tributária, ela é exercida pelo próprio parlamento. É o parlamento que pode propor. Essa é a iniciativa geral, entende? Isso daí é de uma. Aliás, eu tô lendo isso aqui, tá, gente? Não tô. Isso aí não é coisa que eu sei de cor. Mas isso daí é um julgamento, uma posição do STF do Gilmar Mendes em 2013 que ele deu sobre. Então, é só meio que eu acho que um meio de interpretação dessa norma. Então, essa matéria tributária é referente ao território federal, não exatamente a lei tributária geral, entendeu? Poder Judiciário. O Poder Judiciário, eu nem vou chegar ali no artigo porque é rapidinho. Trata de interesse exclusivo. Como eu falei para vocês, eles fazem os regimentos internos,
Estatuto da Magistratura, entende? O Estatuto da Magistratura é uma lei complementar. Então, eles dão iniciativa a essa lei que é de interesse próprio do Poder Judiciário, para a organização do Poder Judiciário, criar cargo, remuneração, organização e tudo mais, entende? Eu acho, se não me engano, isso aqui é artigo 96 ou 93. Peraí. Aqui, ó. 96. Regimentos internos, normas, processos, garantias processuais das partes. Então é uma coisa mais de interesse próprio. Interesse, organização ali do próprio Poder Judiciário. No 93 tem alguma coisa também. Aqui, Lei Complementar do Supremo Tribunal Federal sobre o Estatuto da Magistratura. Aqui fala que o que que o Estatuto da Magistratura pode dar início, entendeu? Várias coisinhas aqui, depois vocês podem dar uma lida. Mas o que que a gente vê então? Privativamente, o Poder Executivo é aquele rol do 61, parágrafo 1º, inciso 2º, que é mais coisas relacionadas à administração pública, à organização do poder público, matéria tributária é exceção, é mais referente a territórios federais, porque, em geral, é o parlamento que vai dar iniciativa a esses tipos de leis, não o presidente da República, só no território federal. Artigo 96 da Constituição Federal fala sobre o Poder Judiciário. No Poder Judiciário, aí sim, a gente vai falar de legislação, só que própria, dentro do próprio interesse. Entenderam? Regimentos internos, organização do próprio Poder Judiciário, tudo mais, como eu falei quase agora. Agora a gente fala de assuntos exclusivos da Câmara e do Senado. É... Deixa eu ver se eu vou falar aqui, gente, eu não vou nesse artigo, não. Mas é o artigo 51, inciso 4 e artigo 52, inciso 13, ok? A Câmara do Deputado, ela tem uma exclusividade de iniciativa referente à organização, funcionamento e cargos de remuneração. Você sabe que iniciativas exclusivas desses setores se tratam exatamente da organização deles, a maioria, da organização dos próprios poderes dentro deles. Então, se pegar um pouco dessa lógica, você já mata muita coisa, muita questão. Isso daí eu tô falando da Câmara dos Deputados. E do Senado é igualzinho. Dito isso, eu vou puxar sim o artigo. Meu Deus. Qual que é o inciso? Inciso quarto. Não, 51. Ixi, acho que não é da Constituição Federal, gente. Peço perdão. Tá. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? É mais uma questão de organização. Essa seria a competência exclusiva. Depois eu passo material para vocês sobre o que eu tô vendo aqui, tá? E a famosa iniciativa popular, que a gente não vê muito na prática, né? Acontecendo. Isso daí foi instaurado na Constituição de 88, se eu não me engano. Salvo engano, né? E era para ser um meio, um instrumento mais utilizado na teoria, sabe? Não era para ter sido um meio muito banalizado igual é hoje. Caralho, cadê a porra desse artigo? Gente, não é federal isso. Mas o que acontece? Tem alguns artigos que são da Constituição Federal e outros não, tá, gente? Só para deixar claro. É que eu peguei os artigos e só coloquei o número e esqueci de colocar da onde que era. Eu achei que todos eram da federal, mas não. Isso que acontece, lê a doutrina e não lê a lei seca. Leia a lei seca, tá bom? O que acontece? A gente tem um instrumento de iniciativa que se trata da iniciativa popular, que é por meio dos cidadãos. O que a gente estava falando antes não era exatamente é, um meio, um instrumento. A gente está falando sobre as exclusividades. Quem que podia ou não tratar de certas matérias, entenderam? Então, a gente falou da iniciativa do Poder Executivo, iniciativa do Poder Judiciário, iniciativa do Congresso Nacional, cada um deles tratam, então só eles podem dar iniciativa àqueles assuntos. E a gente também falou da iniciativa concorrente, em que eu tenho um paralelo os assuntos. E aqui a gente vai falar um pouquinho da mistura da concorrente com a privativa. Então eu vou dar uns exemplos aqui e tudo mais.
quais são os requisitos, né, para eu poder dar a iniciativa popular, né? A iniciativa popular não é muito comum, porque é muito difícil de ser feita. Ela precisa de 1% do eleitorado nacional, e dentro desse 1% tem que ser pelo menos em 5 estados diferentes, com a sendo pelo menos de 3 a 10%, eu acho, dentro de cada estado, de 3 a 10% dos seus eleitorados de cada estado. Então, é 1% do eleitorado nacional, e dentro desse eleitorado nacional, 5 estados. Em cada estado, tem que ser de 3 a 10% do eleitorado para poder dar a iniciativa popular, entendeu? Ah, ocorreu a iniciativa popular. Isso não quer dizer que vai ser apreciado, que vai ser promulgado pelo cidadão. Não, vai passar pelo Congresso. Vou dar um panorama geral lá para o próximo aula, que é o quê? Eu tenho uma casa iniciadora, tenho a casa revisora, e depois vai o presidente da República para dar o check ou dar o xizinho. Beleza? É, ela é apresentada à Câmara dos Deputados, como a gente sabe, que é a casa iniciadora, voltando, né? Porque pra deixar claro para vocês, eu não falei quem são as casas, né? Mas a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados e a casa revisora é o Senado, tá bom? Deixar claro isso para vocês, mas depois a gente vai aprofundar mais nisso. É, um exemplo de iniciativa popular que eu coloquei aqui é o projeto Glória Pérez, que é a modificação da lei de crimes hediondos, que teve 1.300.000 assinaturas. Temos também a captação de sufrágio, que é o combate à compra de votos. Temos também o Fundo Nacional de Moradia Popular, que foi dado por iniciativa popular. Tramitou, que aqui, pelo que eu tô vendo, tramitou por mais de 13 anos, velho. Que bizarro. E a lei de ficha limpa, né? Com base de um projeto com 1.700.000 assinaturas, que deu origem parcial no executivo. Então, o executivo talvez tenha dado início, não promulgou, e aí veio a iniciativa popular e complementou e começou a dar início a essa lei popular, beleza? Vamos lá. E a gente também tem a iniciativa popular de estados e municípios, né? E cada um tem uma regulamentação, regulamentação por lei estadual, e por município já é 5% do eleitoral dos projetos de interesse público, cidade ou bairro. Então, assim, não que isso daí é só título de curiosidade. Eu não acho que o Antônio ou a OAB vai cobrar diferentes estados e municípios, mas se você quer prestar um concurso público, você tem que saber muito bem isso de cabeça, tá bom? E eu tenho as comissões, né, legislativas. Que são essas comissões? Essas comissões, elas têm um vislumbre de dar sugestões, de analisar ali a iniciativa da, da, da lei que vai ser criada. Então, você dá uma análise geral ali, eles opinam, tudo. Não é, eles não têm uma opinião de veto, por exemplo. Eles não podem, tipo, isso não vai passar. Não, eles meio que são. Como é que eu tinha lido uma vez? Eles são meio que. Não é opinadores, mas eles são mais sugestivos. Eles sugerem, mas não quer dizer que eles podem cancelar, entendeu? E aí, eles podem ser tanto de. Essa comissão pode ser formada tanto de associações, sindicatos, entidades sociais e entre outros pontos. E eu tenho a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, né? Que é dentro do Senado, que é para tratar exatamente de proteger os direitos humanos na hora da iniciativa popular. Entendeu? Então, essas comissões elas servem para isso. Servem para proteger na hora que der uma iniciativa popular. Elas protegerem ali o andamento da lei e tudo mais, sugerir para dar iniciativa popular e tudo mais. Então, o que que eu tenho, o que que a gente falou aqui de iniciativa popular? Falamos como ela funciona, dos 5 estados, 1% do eleitorado, 3 a 10% cada estado. Isso daí vocês têm que saber para OAB, por exemplo, de cabeça. Temos estados e municípios que são divididos de maneiras diferentes. O município exclusivamente é 5% do seu eleitorado.
E eu tenho a Comissão Legislativa Participativa, que é para auxiliar a iniciativa popular, que pode ser formada de sindicatos, entidades civis, entre outros milhões de pontos. Agora a gente vai falar da irrepetibilidade. Quando o projeto de lei ele é recusado, ele não pode ser apresentado na mesma sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? O que seria uma sessão legislativa? Sessão legislativa se trata exatamente do ano de exercício. Então a gente vai ter a essa sessão legislativa vai trazer esse ponto, recusar um ponto. Como tem como eu fazer ela aparecer de novo, um novo projeto com a mesma matéria, mesma iniciativa, mesmo projeto de lei? Pode. Se apresentado por representado pela maioria absoluta. Opa, desculpa, gente. Se representado pela maioria absoluta da galera do Congresso. É, não tendo limite de quantas vezes isso vai aparecer e tudo mais, beleza? Então pode sim dar iniciativa. É, peraí, deixa eu mostrar para vocês o artigo que eu acho que eu consigo explicar até melhor. Aqui. Só poderá constituir objeto de novo projeto na mesma legislação legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, entendeu? Então ele pode aparecer quantas vezes quiser. Aqui não fala de um limite, então vai aparecer várias e várias vezes, precisar, obviamente modificando o projeto para não buscar essa questão. E as matérias reservadas que a gente falou lá, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e tudo mais, elas não se tratam. Elas não é porque elas são exclusivas que elas não seguem a repetibilidade. A irrepetibilidade ela é absoluta, ela alcança tudo. Perfeito? É, agora a gente vai falar da classificação da iniciativa parlamentar e suplementar. Parlamentar. Simples, tá, gente? Não é qualquer coisa maluca. Então, a iniciativa parlamentar, que veio do próprio Congresso Nacional, e a iniciativa é, extra-parlamentar, que trata do Poder Executivo, tribunais superiores, ministros, Ministério Público, cidadão, todas as iniciativas que não é do poder do parlamento, do Congresso. Entendeu? Então, tem legislação parlamentar e legislação extra-parlamentar. Beleza? É só isso. Essa é a classificação. Importante saber. Tá? Então, pegando uma revisão geral zona, eu já vou encerrar essa aula porque eu já comecei muito tarde, eu não vou estender muito. A gente começa com iniciativa legislativa, aí eu mostro geral para vocês quem tem competência para dar iniciativa legislativa. Então, Congresso, presidente, tribunais superiores, STF, PGR, cidadão, iniciativa popular. Aí eu apresento um pouquinho para vocês da concorrente, que tenha mais de um legitimado para poder dar iniciativa a uma mesma matéria. Aí a gente falou também das reservadas, tanto do presidente da República, do Judiciário. Eu não falei do Tribunal de Contas da União, mas o Tribunal de Contas da União também tem suas iniciativas privadas. Não vou me estender, mas artigo 73 da Constituição Federal, tá bom? E a Câmara e o Senado também tem. Mas como a gente viu, o presidente, o Judiciário e Câmara e Senado, eles têm uma lógica, que é a maioria ali dos halls, obviamente tem um hall, acho que se não me engano, do Poder Executivo do presidente, que é um pouco diferente da organização, que é, por exemplo, a matéria tributária, que eu falei para vocês que matéria tributária é só do presidente da República, é só referente a território federal, beleza? Poder presidente, judiciário e o Congresso têm umas coisas comuns que geralmente essas matérias restritivas se tratam da organização dos próprios poderes, beleza? E aí a gente falou da popular, que tem tanto que é 1% do eleitorado nacional, 5 estados, 3 a 10% do eleitorado de cada estado, para poder dar iniciativa. Aí tem aquela comissão participativa e tudo mais, que auxilia a iniciativa popular. E também, como eu falei para vocês, artigo 67, importante saber sobre a irrepetibilidade da maioria absoluta para reapresentar o projeto na mesma sessão legislativa, que é o ano legislativo, o ano, né?
que é o exercício do ano. E aí tem que ser apresentado por maioria absoluta, tudo mais, novo projeto. Artigo 67 deixa bem claro, não tem como repetir. E esse artigo 67, ele não deixa de falar das matérias exclusivas, das matérias fechadas de iniciativa. Como falei das iniciativas reservadas do presidente, do judiciário, do Congresso, essas iniciativas reservadas também são alcançadas pela irrepetibilidade. A irrepetibilidade, ela é absoluta. Perfeito? Então ela tem que seguir a regrinha do artigo 67. Gente, eu vou encerrar aqui. Já demorei muito aqui para fazer essa brincadeira aqui. Ué, tá. Me perdi. Perfeito, gente. Obrigado. E é isso. Bye, bye. Não sei parar a gravação, galera. Aprendi.